Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo no nosso canal Papo Arena Podcast. E você que ainda não se inscreveu, já aproveita, corre lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber todas as novidades. Sem muitas delongas, solta a vinheta que nós já voltamos. Papo Arena! Vem com a gente! É isso aí, pessoal. Hoje estamos começando o nosso vídeo. Hoje nosso convidado mais do que especial, uma pessoa que todo mundo que vem aqui é a pessoa que a gente conhece, que Deus coloca no nosso caminho, né? Isso é muito bom. E o nosso convidado de hoje, pastor Joel, seja muito bem-vindo à paz do Senhor, pastor. Amém. Pastor Fábio, minha bênção. Pai, te bendiga. Amém. Feliz demais pelo convite. Eu confesso que eu já ia cobrar, tá? Tava já esperando para o pastor cobrar o coisa. pastor Fábio. Feliz com o que Deus está fazendo, com a ideia brilhante que Deus te deu. E feliz por poder também ser bênção de Deus. Amém. Para todos que vão participar, ouvir e assistir. Deus te abençoe. Estou aqui, diga o que queres. É isso aí. Gente, pastor Joel tem um histórico aí de projetos, trabalhos, né, para o reino de Deus. Nos conhecemos justamente quando ele estava iniciando o projeto, trabalho aqui na cidade de Sarandi. E aí eu preciso trazer o pastor Joel aqui para a gente poder conhecer e as pessoas conhecer sobre o que ele tem feito, não só aqui na nossa cidade, mas o que ele já fez aí para trás e tem acontecido muito mais, né? Pastor Joel, para quem não sabe, baiano. Baiano. De que raiz, cidade, pastor? Salvador. Salvador, capital. Na verdade, eu sou original ali de Castro Alves, Bahia. Porém, eu nasci em Castro Alves e fui criado em Salvador. Olha que então, bênção. eu não tenho recordação da minha cidade de origem por conta de eu só nascer lá, né? Fui criado em Salvador. Olha, eu tenho histórico baiano, viu, pastor? Salvador Eu tenho sangue Bahia. de Feira de Santana. E é nossa irmã. Minha avó e meu avô lá de Feira de Santana. Glória a Deus. Isso é terra bênção. boa. Terra maravilhosa. Diz que lá, a Feira de Santana tem um ritual que o pessoal fala que feira é a porta do inferno. Sabia disso? Meu né? Deus. De tão quente que a cidade é. Dizem que se o inferno não for ali embaixo de feira, não sabe mais onde é, não. Meu Deus. Você aí que é de Feira de Santana, compartilha aí, comenta aí no nosso vídeo. Fala, sou de Feira de Santana, Bahia. Ou você que é de Salvador, né? Também Salvador. pode comentar aí. Pastor, e a gente falando em Bahia, pastor nasceu na Bahia. E quando foi que começou, primeiro, o projeto Alcance, né? Que é um projeto maravilhoso que tem alcançado vidas, tem evangelizado e cuidado, né, de pessoas. E a IMTF, Igreja Evangélica Missão Tempo do Fim. A IMTF. E como é que começou tudo isso daí, pastor? Pastor Fábio, minha bênção, deixa eu te falar. A minha convenção se deu no meu nascimento, né? Apesar da gente ter uma idade limite para o reconhecimento disso. Mas quando eu nasci, minha mãe já era crente. Olha que bênção. Minha mãe já era crente e eu não tive a opção de não ser crente. Tinha jeito não, né? Não teve jeito. E aí até hoje eu ainda falo para os irmãos, para a igreja, que se existe o livre-arbítrio, eu não tive essa opção. Jesus me chamou para a graça, eu abracei a graça, estou na graça, gosto da graça e, como digo sempre, gosto demais de ser crente. Então, desde muito novo, eu sempre fui envolvido com missões, porque a igreja a qual me formei é uma igreja missionária, Assembleia de Deus, Belém, missão, é uma igreja que tem na veia missão, né? E a única coisa que eu sabia fazer naquele tempo é missões, ou era missões. Então, desde muito novo, sempre pregando, envolvido com a obra, e Deus foi dando crescimento e desenvoltura, que a gente só pega com o exercício da missão, né? E chegamos aqui, mas eu já nasci no berço. Então, desde 7, 8 anos que a gente já vem nessa lida. Olha aí, é uma coisa bem... Hoje em dia a gente falar isso, né? Pessoas que nasceram no berço evangélico e se mantiveram, né, dentro da missão, dentro daquilo que Deus colocou. Eu mesmo nasci também em berço evangélico, mas teve alguns momentozinhos a gente... Então, eu sempre falo, pastor, que a pessoa que nasce no berço, em algum momento ela vai ter os seus impecalços, né, os seus deslizes,
Comigo também não foi diferente, não. Só que eu era um pecador que não saía do pé da cruz, né? E a gente, Tem uma diferença, né? o diabo não conseguiu nos arrebatar. A gente tinha nossos momentos de fracasso, flagelos, mas sempre do lado de Jesus, perto de Jesus. E Jesus nos ajudou. Isso é benção. Pastor, quando é que começou o ministério? Que eu sei que não começou assim já, começou desde novo lá o ministério. Não, a missão Tempo do Fim foi o nome que Deus me deu quando eu era menino, né? E aí eu pregava, não era missionário, não era obreiro, eu só pregava, pregador Joel. E aí pra gente, naquele tempo, né? Eu já tô com 4.2, no meu tempo, a gente tinha que ter um cartãozinho, um papelzinho. Cartão de visita, né? Pra Isso. apresentar. E aí naquele papel, ou naquele cartão que nós usávamos, a gente colocou esse nome, Missão Tempo do Fim, que é o que se identificava com a minha chamada, com a forma de pregação e com a forma litúrgica dos cultos que eu realizava. Então, eu coloquei Missão Tempo do Fim e viajei o Brasil com essa missão. Onde eu chegou aqui o missionário, em alguns lugares me consagravam a pastor, a bispo, evangelista, pastor e tal, presidente da Missão Tempo do Fim. Essa missão ela nasceu com o propósito de ajudar igrejas necessitadas, né? Então eu pegava o que eu tinha, o que eu podia, apostila, escritos, estudos, e a gente encadernava, vendia, levantava recursos e saíamos por cidades, estados necessitados, fazendo a obra de recuperação de templo e construção de templo e ajudando pessoas em situações menos favoráveis. E Deus foi nos abençoando. Mas a missão nasceu exatamente assim. Nasceu do nada, ao mesmo tempo com um propósito divino. Meu Deus. Pastor, você falando pra mim agora, tá tudo fazendo sentido. A missão Tempo do Fim, porque... Tantas coisas fazendo sentido, pastor. Olha que exatamente, maravilha. nasceu desse jeito. Inclusive, a gente se conheceu com o pastor ajudando o ministério. Sempre. O meu prazer de pastor é servir. Eu falo para Deus que no dia que eu não puder mais servir, é demitido da terra. Eu gosto de servir, é algo que me faz ser grande, que me faz glorificar a Deus. Por sinal, agora eu estou em Maringá reformando a fachada de uma igreja de uma pastora amiga nossa. Que maravilha. E faço isso com alegria. Deus me chamou para isso, me deu sabedoria para isso, me encheu de graça para isso, me deu força para isso. E a minha vida toda foi fazendo isso. Algumas pessoas acham que eu cheguei no Paraná ontem, mas na verdade o Paraná eu conheço já faz alguns anos, desde 2009, quando a gente fez a nossa primeira capela lá em Joaquim Távora, que é uma cidade que as pessoas nem sabem que existe no Paraná. Joaquim Távora é o extremo norte do Paraná, a parte pobre do Paraná, a parte que ninguém quer chegar lá. E Deus nos levou para lá ainda menino. E lá a gente conseguiu fazer uma obra gigantesca para Deus. Construímos igrejas, reformamos igrejas e foi uma bênção. E a gente, pastor Fábio, não tínhamos aquele negócio de praca. Eu fazia para Deus, independentemente. Maravilha. Que muito bom isso saber, viu? Tudo fazendo sentido porque a gente se conheceu e a gente vendo assim, a gente falava assim, faz aquele pastor muito doido. É um pouquinho doido. O pastor é muito doido. Que tem? Como consegue? E é algo assim que a gente vê que é desde o começo, Deus trabalhando. Essa missão Tempo do Fim foi tanto ajudar pessoas, igrejas e também fora, né? Pessoas fora. Exatamente. Era um projeto que abrangia tudo. E abrange tudo, né? Assim, o meu foco ministerial é ajudar pastores, né? Então, se eu ver uma igreja precisando de ajuda, seja lá ela qual for, a gente vai partir para cima. E tem a questão social, né? A questão, a missão em si, a missão que Jesus disse, dar de comer, dar de beber, dar de vestir, que é essa missão com pessoas de rua,
hospitais, asilos, albergue e delegacias penitenciárias, que é uma missão que a gente gosta também e a gente faz com prazer. E ousadia, né? E ousadia. Isso precisa de muita ousadia, né, pastor? Muita ousadia. A ousadia a gente tem de graça, né? Jesus deu. Glória a Deus por isso. Pastor, e desse ponto da missão, porque tudo começou com uma missão. Com a missão. E aí, de repente, essa missão aí do MTF se Da acrescentou o IE. Que aí, na verdade, com essa missão, a gente conheceu o Brasil. Eu viajo desde os meus 14 anos, né? Então, o Brasil tem 27 estados. Desses 27 estados, eu só não conheço 12. Então, eu viajei o Brasil com essa missão. E qual era a ideia? A gente chegava numa cidade, chegava no povoado, num vilarejo, num estado, numa cidade, e chegávamos para pregar. Mas não o evangelho de púlpito, né? Que é o que a gente vê. Muito, né? Ultimamente, as pessoas e os pregadores que você tem são pregadores de púlpito, né? Então, as pessoas chegam ali para fazer uma encenação, deixam uma mensagem, vai embora e o pau que tore. Eu já não tinha essa aptidão. Então, às vezes eu ia para uma cidade atender uma agenda de um final de semana, passava um mês, passava 6 meses na cidade. Porque dali Deus dava um projeto. Dali Deus mandava eu restaurar o piso, dali Deus mandava fazer a fachada, dali Deus mandava eu abrir um plano de pregação. E assim, tudo voltado para aquela igreja, para o suporte espiritual e ministerial daquele pastor. E foi desse jeito. Então, desde os meus 14 anos que a gente faz isso. E o que é que acontece? Quando eu me mudei de Salvador para São Paulo, eu já conhecia alguns estados. E em São Paulo, eu quis abrir a primeira INTF. Foi em São Paulo a primeira. Em São Paulo, a primeira INTF. Começou de cabeça para baixo, né? O certo é assim em Salvador, mas foi em São Paulo. Eu abri a minha primeira INTF em São Paulo. Só que eu era itinerante. Eu não tinha muito coração de pastor. De templo, de estar ali o tempo todo. Não, eu ficava 6 meses, 1 ano, mas o fogo já queimado, eu queria ir para a pista, queria ir para a estrada. Então, o que é que acontece? Eu abri a INTF e no fogo da itinerância, eu passei a INTF. A primeira INTF eu passei. Depois que a IA estava montada, arrumada, eu abençoei o ministério. E foi isso algumas vezes. Algumas vezes fiz isso. E se Deus me orientar e mandar, eu faço de novo. Não tem nenhum problema. Quem manda é Ele. A missão é dele. A gente tem que entender o reino, a visão do reino, né? A visão do reino. Jesus, ele tinha tudo para chegar numa sinagoga e instaurar o templo dele. Dizia, aqui eu vou criar paredes aonde eu vou implantar o meu ministério. E Jesus não tinha coração nisso. O negócio de Jesus era desbravar. Chegar, plantar semente e avançar. O evangelho cresceu por conta disso. Né? Imagina se Jesus chega e monta parede, não conheceríamos a graça. E todo mundo ia querer só estar naquela parede. Estaríamos longe de Jesus. É por isso que Jesus, a primeira missão dele é pregar no aberto, sem limites de fronteira, de povos, de língua, de raça, de nacionalidade, de opção sexual, sem limite. Vou pregar. E a mensagem ecoou até os nossos ouvidos. Estamos aqui hoje. É isso aí. Pastor, então você abriu igreja em São Paulo? Abri igreja em São Paulo. Ficou lá 1 ano, mais ou menos? Não. Em São Paulo, eu morei em São Paulo 16 anos. 16 anos lá em São Paulo. 16 anos. Morei em São Paulo. A igreja foi bem estruturada ali. Sim. A igreja em São Paulo, a gente fundamos ela, abrimos ela e ficamos ali coisa de uns 4, 3 anos. E passei para um outro ministério. Um outro pastor assumiu e está lá, fazendo a obra de Deus. Com outra placa, né? Não é INTF. Mas o projeto, o trabalho, não, reino. A essência, né? É reino, é de Deus, é para Deus. E a visão que Deus deu para a gente é essa. E aí, voltando para Bahia, voltou para Bahia? De São Paulo, eu morei em São Paulo muitos anos, 16 anos.
E aí de São Paulo a gente viajamos muito, né? Foi muito para tudo quanto é lugar. Muito. São Paulo, a nossa base era São Paulo, é onde nós tínhamos os recursos, né? Porque a gente tinha a panificação, trabalhava tinha padaria, né? Então ali a gente tinha as condições para fazer a obra de Deus sem a necessidade de estipular valor, dinheiro, essas coisas. O pastor tá falando de fazer pão, né? É uma coisa que já tá ali, já fazendo, Deus trabalhando. foi dando, né? Deus foi dando, porque na verdade a chamada, pastor Fábio, é o próprio Deus que chama o obreiro, Deus ele capacita o tal para o suporte ministerial, né? Então quando você vê uma pessoa que diz ter a chamada sem o suporte, sem as bases necessária para decolar o ministério, tem alguma coisa errada. Ou Deus não o chamou, ou não está no tempo, ou é um emocionado. Eu sempre soube que o chamado, Deus da chamada, ele dá o suporte. Foi assim com Paulo, foi Deus assim não com deixa Jesus, faltar, né? foi assim com Elias, com Eliseu, foi assim com todos que vieram antes de nós, o suporte. Então, o meu suporte por algum tempo foi pão. Que maravilha. Vendíamos pão, tínhamos uma padaria, 2 padarias muito bem sucedidas, e aquilo ali era o combustível para a gente fazer a obra de Deus como tem que ser feita, com graça e com gratuidade. Uma palavra que eu aprendi com o pastor. Gratuidade. Se não for com gratuidade, não é obra de Deus, não é reino de Deus. Verdade. Essa é a verdade. Pastor, em São Paulo, pastor, enquanto estava lá, foi na capital? Na capital, nós íamos, mais a questão de atender agenda, né? Compromisso de agenda. Mas eu morei mesmo na cidade de Barueri, Muito bom. onde eu fui consagrado a evangelista pelo Belém, Assembleia de Deus Belém. Barueri, morei em Itapevi, morei em Jandira e morei um tempo em Osasco. É uma regiãozinha ali. Toda uma região. Grudado ali, né? Exatamente. Eu trabalho eu morei em São Paulo um tempo e a gente sabe que há uma dificuldade no sentido de você conseguir chegar até os lugares. Expansão. Né? A expansão. Houve muito essa dificuldade, pastor? Sim. Eu me considero, pastor Fábio, eu me considero um desbravador, sabe? Meu limite é não ter limite, eu sempre falo isso. E às vezes quando alguém quer me convencer de algo, eu sempre falo, eu não tenho limite. Meu limite não ter limite. Então, em São Paulo é um estado que eu gosto demais, não pretendo voltar, mas pretendo, daqui a mais alguns anos, instalar uma ENTEF lá. Né? Não sei como se dará isso, quando, mas eu sei que Deus tem algo grande para a gente. Em São Paulo portas, tem uma raiz lá, tem uma semente plantada. Tem uma semente plantada, né? Tem uma semente plantada. Isso é bom. Na Bahia, o pastor, família estava toda na Bahia? Quando voltou? Minha família são 10 irmãos, 10 bênçãos, quer dizer, nem todos são bênçãos, né? Mas vamos dizer que é 10 bênçãos, né? São 10 irmãos espalhados, né? Tínhamos irmãos servindo a Deus em Angola, tenho irmãos em Salvador, tenho irmãos em São Paulo até hoje, assim, sempre espalhada a família. Mas na Bahia também tinha uma concentração de irmãos. Minha mãe morava na Bahia, meu pai e outros irmãos. Então na Bahia, na verdade, foi o start da missão. O berço. O berço. Eu saí da Bahia. Saí da Bahia, ali Deus me formou, ali fui batizado com o Espírito Santo, ali eu tive as minhas maiores experiências ministeriais, né? Porque eu saí de Salvador, fui para uma cidade chamada Entre Rios, Bahia, onde eu servi a Deus lá durante 11 anos da minha vida. Nessa faixa aí de 9 para 10 anos, é isso mesmo. E lá eu fui levantado como o bom assembleano, né? A diácono, a presbítero. E lá Deus me abençoou muito. Fui muito abençoado. Uma cidade muito boa. E Deus, ele me
me fez crescer ministerialmente nessas escolas. Então, a minha formação, eu trago comigo o peso assembleano, e eu gosto da Assembleia de Deus, mas quando lá, eu sempre sabia e sempre soube do que Deus tinha comigo. A obra, né? A obra. Lá foi estabelecida a obra, né? Lá foi o deserto de Moisés. Hoje em dia, hoje, pastor Fábio, a gente tem uma dificuldade de formar obreiros, né? Porque os obreiros, as pessoas que chegam para passar por esse processo, elas não querem aceitar. Então, hoje, a dificuldade de um pastor que pastoreia é a formação de obreiros, porque as pessoas já chegam com a ideia formadas, não têm a humildade do aprendizado e já chegam para fazer o que não aprendeu a fazer. E aí está o problema, né? Então, no nosso tempo, a gente tinha essa humildade de culto de ensino, culto da palavra, ceia, amar o pastor, ajudar o pastor. Se não fosse assim, não crescia, né? Hoje as pessoas não têm isso. Hoje a internet é muito aberta e forma muitas pessoas. Mas forma só na teoria, né? Só na teoria. E é o que eu falo. São pessoas sábias aos seus próprios olhos, mas sem a bagagem da missão. Mas aí é que está a formação de muitos obreiros, o déficit, né, dessa formação, se dá também, que nem a gente está falando aqui sobre a obra, sobre o fazer, muitos pastores mudaram essa questão de amar o pastor, amar a igreja, amar a obra, mudaram isso para algo muito, vamos dizer no palavreado de hoje, né? Muito tóxico, né? Exatamente. E aí aonde muitas igrejas que a gente sempre tem todo apreço, a gente vê, aonde a gente ouve muitos pastores hoje, que nem a gente vê muitos pastores que já não estão suportando mais o ministério, muitos pastores que não estão conseguindo formar obreiros, e aí é onde pesa no pastor, porque o pastor não abandona, não larga, independentemente se o pastor ele é um pastor que tenha compaixão, ou seja, que vê, se coloca, ou se é aquele pastor que não se coloca, que é o pastor de altar, né? Ele que está no altar, não é Deus, é ele. Tem muitos pastores assim. E aí é onde derruba, né? Cai. A falta da experiência da obra, no sentido não de experiência para você ter, mas a experiência de você se colocar à disposição para fazer. Eu falo, pastor Fábio, Davi, ele foi escolhido por Deus, mas tem algo em Davi que me chamou a atenção e chama a minha atenção a chamada de Davi, porque primeiro que Deus, ele chamou alguém que estava no processo de aprendizado. Sim, Davi era novo, estava lá, né? Exatamente, estava lá. Cadê o menino? Está lá. Lá onde? Fazendo algo, aprendendo uma profissão. Ele está lá, exercendo o ministério. E segundo, que depois da chamada, ele teve que sentar, continuar lá, aprendendo, até chegar no patamar onde Deus tinha designado para ele. Hoje, as pessoas, além de não estarem lá fazendo a missão, não querem estar lá para aprender até assumir. Então, a formação ministerial hoje é muito que automática. E eu vou dizer uma coisa para você, pastor, que eu tenho visto coisas por onde eu já passei, mas aqui na nossa região, que chega a ser cômica, sabe? Eu tenho visto coisas aqui que eu falo assim para Deus, será que nesses 35, 37 anos de ministério, eu estava doido ou me enganaram? Aprendi errado. Tem coisas que não desce, tem coisas que não colam, principalmente na questão da formação de obreiro. Eu estava conversando com alguém essa semana e eu falava sobre a questão do crivo que nós tínhamos para consagrar alguém, entendeu? O levantamento que se fazia, as buscas SPC e Serasa. Eu, para ser evangelista do famoso Wellington Bezerra da Costa, o Veão, né? Que está com 95 anos pastoreando. Eu, para ser evangelista do Belém, eu passei uma luta, desculpe a verbalização, uma luta desgraçada, irmão, entendeu? Porque os caras queriam até tirar minha alma de dentro de mim para colocar pelo avesso.
Hoje em dia as pessoas, além de banalizarem a consagração e o ministério, consagram quem quer, entendeu? Eu estava atendendo um compromisso de agenda esses dias, chegou lá, houve um episódio que me chamou a atenção e eu ri, porque tinha um irmão visitando e a pastora da igreja falou que Deus revelou que aquele irmão estava recebendo a consagração ali, naquele culto. Tá me entendendo? Então o irmão saiu da igreja servo, quando chegou no domingo para cultuar com o pastor dele, e era pastor também. Porque alguém irresponsável, de má formação, né, se acha no direito de causar essa banalização que é prejudicial para o reino. A preocupação de Jesus nunca foi consagração, nunca foi título, mas às vezes que ele precisou lidar com esse assunto, ele lidou com muita verdade. É que a consagração hoje se tornou conveniente, né, pastor? A questão é quando se consagra alguém que tem peito e chamada, beleza, tá tudo certo. A questão é que essa banalização acabou trazendo pessoas que não têm a chamada, não têm o mínimo da essência do amor de Cristo no coração. Então são pessoas prepotentes, pessoas arrogantes, pessoas soberbas, pessoas que não amam, entendeu? Amam o púlpito, ama o microfone, ama a euforia da pregação. O que a pregação... A bajulação. Não. Ama a bajulação. Ama a bajulação, os aplausos. Na verdade, ele ama tudo que o evangelho condena, quando o assunto é gente, almas, né? Então é sobre isso. Inclusive, até quem se preocupou com consagração e com o levantamento de obreiro foi os discípulos, né? Exatamente. Até porque foi a necessidade do momento, né, pastor? E não foi consagrado para poder estar no púlpito. Tanto é que os diáconos foram chamados para servir as viúvas e os órfãos. E eles estavam designados ao ensino e à palavra. E aí eu pergunto, cadê eles? Entendeu? A pergunta é abrangente. Cadê os diáconos? Cadê os presbíteros? Cadê os evangelistas? E cadê os pastores? E não estamos falando de título. Não. Estamos falando justamente da obra e o reino. A funcionalidade da missão, entendeu? Se você tem um currículo profissional, eu sou mecânico, digamos, e você chegar numa oficina, você vai ter que ter a funcionalidade para aquela missão, entendeu? Eu sou padeiro, então você vai para uma padaria, você vai ter que saber fazer alguma coisa relacionada a pão, a doces. Lá e não saber fazer, e o que adianta ter o título? Exatamente. Eu, por exemplo, pastor, tenho um título que eu não exerço, que eu nem sei como... Eu sei o mínimo do mínimo do mínimo. Eu tenho um diploma de cabeleireiro. Ah, não. Graças a Deus que eu não tenho cabelo. Irmão, diga. Tenho um diploma de cabeleireiro, pastor. É mesmo, você vê, Fiz curso de internet. Aí. Curso de internet. Veio tudinho assim, veio as apostilas, veio o DVD para assistir e já veio o certificado. Ah, não. Aí pensa só. Esse, além de barato, é mentiroso. Pergunta se eu me formei realmente. Então, algumas coisas eu sei fazer, mas por olho, por estar acompanhando. Exatamente. Mas pergunta se eu sei. Eu não sei. Exatamente. Eu tenho título, eu tenho diploma, mas é isso que a gente está falando. E a igreja, o ministério em si, não a igreja, mas o ministério, né? O MTF começou na Bahia e se espalhou. Da Bahia a gente foi para... Da Bahia nós fomos para São Paulo e descemos para Minas... descemos para Maceió, descemos para Alagoas, para Sergipe, fomos para o Rio, fomos para o Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná algumas vezes. Fomos descendo, fazendo a obra de Deus, sempre com a missão. Agora, igreja aberta da INTF, abrimos em Salvador e em São Paulo. Foi aberto. Em Salvador a igreja mantém. Salvador, até hoje. A igreja mantém, até hoje.
né? São Paulo também, só mudou a placa. Exatamente. Mas Em é Salvador, o mesmo essência. também. Salvador também. Em Salvador também. E agora estamos aqui no Paraná. Olha que maravilha. Só que aqui no Paraná, como eu já falei, nós temos um histórico, né? Paraná era um estado que eu sempre desejei morar. Olha, pastor. Eu passava aqui na região de Jacarezinho, Carlópolis, Ribeirão Claro, Joaquim Távora. Eu pregava muito naquela região. É o norte, o extremo norte do Paraná. E menino ainda, né? 17, 18 anos. E eu dizia, um dia eu vou morar aqui. Um dia eu vou ficar velho aqui nesse estado. E velho eu não tô não, mas morando já tô já, né? Pastor, não tem nem como falar, não dá pra ver se tem cabelo branco, né, pastor? Não dá. E a barba eu pinto. Deus mandou eu pintar a barba. Olha aí. Pra sempre parecer pra moço. disfarçar. Sempre parecer moço, né, pastor? Novo. Estamos começando a obra, estamos fazendo a obra. Não pode. Pastor, você veio para o Paraná. A gente... Fazia já um tempo que o pastor estava aqui quando a gente se conheceu, né? Aqui no Paraná, pastor Fábio, eu tenho 3 anos e meio morando. 3? 3 anos e meio. Olha. 3 anos e meio de guerra. Então, quando a gente se conheceu, fazia pouco tempo Fazia que você estava aqui. pouco tempo que eu estava... Porque faz 3 anos que a gente se conhece. 3 anos. Exatamente. Eu estava recém-chegado aqui no estado. Recém-chegado para morar, né, no caso. E Deus tem me abençoado aqui. Eu tenho vivido coisas... Nós temos vivido coisas extraordinárias, né? As palavras são dispensadas para o tamanho da grandeza de Deus. Deus tem nos surpreendido. Eu falo sempre, e eu falo diretamente agora para você que vai assistir e ouvir, que a única maneira de Deus honrar uma pessoa é quando essa pessoa põe a mão no arado. Tá? Essas frases de efeito imediático, esses negócios que surgem na internet e no mundão, né? Fazendo com que as pessoas sejam pessoas automáticas, movidas pela espera e por outra perturbação, que se eu não tivesse no rádio eu ia dar o nome, mas educadamente eu vou chamar de uma deformidade chamada preguiça, né? Então a pessoa, além de esperar, é preguiçoso. Então Deus manda, Deus faça, Deus me dê, Deus falou, Deus disse, eu estou esperando, mas e a mão no arado? Então, para esse tipo de gente, é decepção e frustração a vida toda. E Deus nos deu o espírito de coragem e força. Então, eu tenho 3 anos aqui, mas 3 anos... que para muitos é uma vida aqui, né? 3 anos de guerra. Como a gente falou sobre Davi, né? Davi, quando foi ungido, imagina se Davi foi ungido, agora eu vou esperar o Saulzão sair do trono para poder assumir. A lição de humildade de Davi é um tapa na cara da gente, né? Eu digo que se eu recebo um profeta na minha casa, enviado de Deus, e ele me consagra, e ele me unge para exercer uma missão tal quanto a que Davi foi ungido, eu não voltava mais para o pasto, mas nem que a vaca tussa. Nem que a ovelha chamasse, não, né? ia ficar lá o raio que o parta, entendeu? Só que Davi, além dele ter a humildade no coração, ele entendeu que não era o tempo. Deus só me ungiu, ou Deus só me separou para tal ofício, mas o tempo ainda vai chegar. Tá entendendo? E é o que eu falo para a geração presente, esperar o amadurecimento, o tempo. As pessoas, principalmente pregadores, né, pregam uma mensagem e já querem o holofote, né, já quer sair dali, pastor me convida, pastor me leva, já almeja tal congresso, tal evento, tal festividade. E eu me lembro que a minha vontade, quando eu comecei a pregar, era pregar, irmão. Eu queria pregar só. Eu não tinha... Pastor, o senhor almejou pregar em tal evento, em tal congresso, em tal cidade? Não, eu queria pregar. Aonde? Aonde eu estivesse.
Então eu ia para o mato, eu ia para a roça, eu ia para o vilarejo, eu ia para a delegacia, eu ia para o asilo, eu ia para o hospital. Eu queria pregar. E a minha esposa, a missionária Laís, ela tem um verso, uma frase que ela diz que quando você quer pregar, o púlpito, o palco está aí. Quem monta é você. Eis a questão. Quem não põe a mão no arado e quem é preguiçoso prefere achar feito. Exatamente. Né? Davi, quando foi ungido, Davi foi colocado dentro do palácio para poder aprender a ser rei, né? Exatamente. A gente vê que ele foi colocado de maneira extraordinária, porque foi ungido, o cara volta para o pasto, continua trabalhando, aí surge a guerra, os irmãos vão tudo para a guerra, e aí é o momento, opa, cadê o ungido? Entrou dentro do palácio, e agora? Ali ele começou a aprender a ser rei. Exatamente. E engraçado que a gente vê a história, ele não aprendeu a ser rei, e isso se fala muito também do ministério que Deus ele coloca na nossa vida, né? Ele não aprendeu a ser rei vendo Saul ensinando ele. Não. Ele justamente aprendeu a ser rei vendo os erros de Saul. Coisas que ele não deveria, né? Porque o ofício em si já diz o que é. Agora, o que você não deve fazer no ofício é que é o mistério. Exatamente. E ali então, com Saul ele aprendeu tudo. Opa, eu não posso ser assim. Por que Deus rejeitou Saul? Exatamente. Porque Saul, por mais que ele tinha... É o que eu falo para a geração de hoje, pastor. Não basta você ter a boa intenção. Com Deus, como diz o pastor, com o painho, o negócio é a obediência. Obediência. E temor. E temor. Não é só o que está, mas eu estava com boa intenção no coração. Mas foi Deus que mandou? Não, porque Saul foi justamente boa intenção ele teve, mas ele agiu com desobediência. Exatamente. Eu digo, pastor, eu falo sempre que de boa intenção o inferno está cheio. Tá? Isso. É uma frase que a gente já conhece há muito tempo. E ninguém queira ter que descer lá para fazer uma pesquisa a esse respeito, né? Então, boa intenção não significa bons resultados. Então, tem muita gente boa intencionada, porém com maus resultados. E Davi aprendeu o que ele guardou e levou para a vida. Se você fizer o que ele fez, o final é rejeição. E não dos homens, rejeição de Deus. Então, aí é que está o caos. E tanto é que Davi aprendeu que, independentemente, se precisasse, ninguém me aceitasse, ninguém me querer, não importa a minha importância, a parte principal é eu com Deus. Exatamente. Se eu tô independentemente... mas Davi como pode ter sido homem segundo o coração, que é o que todo mundo fala, né? Exatamente. Se Davi foi um cara pecador, mas eu e você somos o quê? Pecadores. Somos pecadores. Só não temos a humildade e o temor que Davi tinha. Algumas coisas a gente esconde a página ainda, né? Exatamente. Porque a vida de Davi era um livro aberto. Exatamente. Para Deus, para a nação, para todo mundo. E uma coisa que eu ouvi, acho que foi ontem, foi sobre questão de ser pecador e estar no pecado. Acho que era isso que falou, inclusive, na rádio. Tá até um programa. Gente, a gente tem a rádio, toca programas, a gente coloca a programação lá, mas tem coisas que eu ainda não ouvi na minha própria rádio, pastor. Entendi. Tem coisas que eu ouço que é novidade e para mim eu absorvo aquilo e guardo no meu coração. Que fala assim sobre a diferença do pecador que tem o temor e do pecador que não tem. Porque o pecador que tem o temor, ele peca, mas ele a todo momento tá ali, Deus, me arrependo, Deus, eu errei. A gente tem o sentimento da culpa, que é o Espírito Santo em nossas vidas. E aquele que peca... E, na verdade, ao invés de se arrepender, fala assim, mas você também pecou. Mas você também pecou. Né? O ladrão da cruz, os dois. Exatamente. Um falou para Deus, falou assim, Senhor, se possível for, né? E o outro falou, de mim lembra hoje. de mim. E o que o outro falou? Você tá maluco, cara? Se esse daí fosse mesmo Cristo... Nem aqui estaria. A gente tinha tirado ele e nós. É o pecador inconsciente. Ele nem sabe as consequências dos tais delitos, né? Hoje a gente está com um problema existente mesmo de formação, que as pessoas perderam a noção do pecado, né? O pecado virou e está banalizado. As pessoas têm a questão da conformidade, normalização
e perderam o temor a Deus. E eu peço a Deus, eu tenho orado e eu tenho pedido a Deus para que Deus nos conserve com a verdade do convencimento, a mensagem pregada para mexer com o ego, com o coração do pecador, porque pecador nós somos, mas somos arrependidos, né? Todos os dias nós pedimos a graça de Deus e Deus conhece a intenção do coração do homem, né? Mas eu acredito que a geração não está perdida. Não, e que de tem maneira jeito. alguma. Inclusive, né, até a obra, o trabalho, né, da igreja aqui na cidade, o pastor veio, e o pastor primeiro veio servindo e veio observando, né? Servindo e observando a terra. Quando eu cheguei aqui na cidade, pastor, diferente do que as pessoas pensam, eu não cheguei para abrir ministério. Até porque eu estava em um momento ruim da minha vida. Tinha saído de Salvador e tinha tido percas, vergonhas, né? Passei um processo tenebroso e aí eu cheguei aqui no estado para fazer tudo, menos pastorear. Foi tanto que, quando eu conversei com o primeiro pastor aqui na cidade, que me recebeu e que eu me abri, foi o pastor Samuel Francelino, a qual eu tenho um respeito e uma gratidão eterna. E eu falei para ele da minha situação e o que eu precisava, mas eu não queria pastorear. Eu saí de Salvador e eu vim para aqui com um restaurante. Eu falei, eu vou chegar lá e vou comprar tal restaurante. E no dia do pagamento, aconteceu que o dono daquele bar e restaurante, ele atirou em alguém, precisou sair da cidade foragido e o negócio deu errado. E deu errado. E quando deu errado, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí comprei um bazar aqui na cidade e foi a pior merda que a pior coisa. O homem desorientado, sem a luz de Deus, ele comete. Porque a frustração cega também a gente, né, pastor? Exatamente. A frustração daquilo que a gente tá ali, tá tudo dando certo, cega. E aí onde a gente fica agora? Eu preciso resolver alguma coisa. Exatamente. E a falta de orientação de Deus, porque a gente busca resolver o problema. Aí a gente esquece do solucionador de problema. E como eu não queria pastorear, eu não queria mais de pastoreio, eu falei, vou investir na minha vida profissional. E Deus não deixou. A missão, o peso da responsabilidade persegue-nos. É a mesma coisa do senhor hoje chegar e falar assim, pastor, não pastoreio mais, eu duvido. Há um peso ministerial. E o apóstolo Paulo falou sobre isso, que chega a ser como uma prisão, a chamada. Ela nos oprime e cativa a ponto da gente não ter mais liberdade de escolha, de dizer assim, você, não você. As pessoas não entendem, os carnais não entendem isso. Mas é que é como se fosse uma fome, né, pastor? Exatamente. É difícil a gente tentar explicar isso, que eu passo por essa situação como pastor todos os dias. Sim, sim. Porque a gente começa a olhar as circunstâncias, começa a olhar as situações, a gente fala assim, meu Deus, eu vou parar, eu vou desistir, eu não consigo. Uhum. Eu tô vendo algumas coisas aqui, eu não consigo seguir, eu não consigo prosseguir. E aí é coisa assim, momentânea, rapidinho já passa, né? Porque a gente já escuta, rápida. igual o Paulo ouviu a voz, a minha graça te basta. Pronto, acabou. Já aí. E aí as pessoas dizem, mas se você parasse de pastorear, se fechasse a igreja hoje, alguma coisa eu ia fazer. Ia pregar pra rua, ia pregar pra... Por quê? Porque é como se fosse uma fome dentro da gente, que ela não se sacia nunca. A nossa chamada é de Deus. E a gente sabe disso, entende isso. Porque a gente entende que quem nos entregou algo foi o próprio Deus que colocou, falou assim, ó, a partir de agora é isso. A diferença entre você
ter o chamado verdadeiro para pastorear e a diferença de você se chamar para pastorear. Exatamente. Né? E é uma coisa assim, as pessoas me perguntavam assim, quando foi que você sentiu que você iria ser pastor? Eu falo assim, rapaz, eu tô ainda no processo em busca disso. De aceitação. Mas por quê? Também. Não é porque eu não me sinto como pastor. Eu entendo a chamada de Deus na minha vida como pastor. Mas aí é que tá, eu também sei o peso do trabalho. E aí, muitas das vezes eu falo assim, tanto é que quando foi pra gente começar também o ministério, eu falava assim, não, eu não quero saber de igreja, porque eu vivi isso, com minha vida toda no meio de pastores, no meio de líderes, eu falei, eu não quero isso, eu não quero isso pra mim. E aí foi onde Deus falou assim, não, mas não é a questão de querer, é a questão de que há uma necessidade do reino de ceifadores. A seara tá aí, eu preciso, de ceifeiros para poder trabalhar na seara. E aí é onde a gente tá ali e há uma necessidade. E Deus, como que Deus é na nossa vida? Deus coloca essa fome, essa sede na gente de estar ali. Se não tá ali, no coração tá ardendo. No coração tá ardendo. O pastor que já passou por isso, de não estar pastoreando, mesmo que fica aquela revolta, aquele filho, né? Revolta, eu não quero saber de pastorear, eu não quero ir trabalhar, mas daqui a pouco você tá assim, quando você vê, tá lá. Você tá na frente de uma igreja, pastor, Deus falando assim, é aqui, você fala assim, não, Deus fala, é aqui, vai abrir, vai ser. O sucesso do chamado tá na vocação de Deus, né? No centro da vontade. Então é isso aí, pastor. A gente não tem essa opção, e ser pastor é um privilégio. Fazer a obra de Deus é um privilégio, e privilégio de poucos, e nos dias de hoje, poucos corajosos. Ousados, né? Ousados. Porque, na verdade, a obra demanda coisas que não é qualquer um que tem, não. Eu consigo enxergar isso, sabe? A preciosidade da chamada. E isso é combustível para mim. Eu consigo entender o que Deus me deu e o que muitos desejariam ter o que Deus me deu. E isso me conforta e me faz prosseguir. Que maravilha. Deus é bom. Pastor, e falando já para a gente daqui a pouquinho encerrar, sobre a igreja aqui, quando foi aberto, o pastor começou com um projeto. E uma coisa que eu sempre falo, eu falo para as pessoas da igreja, eu falo para as pessoas no dia a dia. Jó, quando Satanás foi até o céu, porque os anjos foram se apresentar, sim. Satanás foi junto para poder se apresentar lá nos céus. E Deus pergunta para Satanás a seguinte coisa, assim, tem visto o meu servo Jó? Uhum. E Satanás, ele não faz aquela questão e fala assim, Jó, da onde? Ele já sabe quem é. Ele fala assim, sei quem é. E aí Deus fala assim, viu como é servo fiel? Eu falo, lógico que é servo fiel. Isso é verdade de tudo. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo é que o nosso nome, ele precisa ser um nome conhecido nos céus. Uhum. Porque se você tem intimidade com Deus, né? A hora que você abre a sua boca para bradar, para poder orar, para poder fazer o anjo que está lá, o Joelzinho tá orando lá, pastor, Deus, estou descendo lá para exatamente, conhecido. Sim. E mais do que ser conhecido no céu, o nosso nome ele precisa ser conhecido no inferno. Porque nós não estamos aqui, como a gente falou, sobre a obra, sobre o arado, sobre o fazer, mais do que a gente apenas pregar, a obra fazer e como o projeto alcance, o nosso objetivo como cristão, a nossa maior batalha, nosso título de exército do Senhor é de saqueadores do inferno. Saqueadores do inferno. E isso que eu tenho visto, pastor, a gente fala assim, o pastor, desde que eu conheço o pastor, eu sempre, qualquer lugar que a gente vai, pastor Joel, conheço, sei quem que é, e é sempre a mesma coisa, todo mundo fala, é aquele pastor doido. Uhum. É aquele maluco. E aí o que eu vejo, assim, pastor, sobre o chamado como pastor, é essa ousadia, essa loucura que a gente vive, dessa maneira de fazer coisas que, independentemente, eu não ligo o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar. Se Deus mandou eu fazer, eu vou fazer. Se é para poder incomodar o inferno, eu vou incomodar. Vamos incomodar. E é algo que, como a gente falou sobre pastores, muitas igrejas não têm incomodado. Porque é confortável as quatro paredes, né? A parede é confortável, tem cadeiras almofadadas,
tem ar-condicionado, tem som ambiente, tem pessoas perfumadas, tem pastor com uma dicção perfeita, tem grupo musical de excelência, a vida financeira da igreja é estável, a igreja é pujante, é conhecida, a sociedade aplaude. Então, as quatro paredes tem essas vantagens, né? E acaba que, para você sair desse conforto, você tem que fazer duas perguntas. Primeira, para quê? Segundo, por quem? Como você não conhece o amor de Deus na profundidade? E como um dos teus não é quem está lá, sair para quê? Então, aqui para mim, se resume o Evangelho, se resume a graça, se resume a salvação. Eu estou bem, minha família está bem, meu esposo está bem. Pronto. Daqui para fora, quem não está bem, procure ficar bem. E aí a gente comete o pecado da desprecência, do abandono, da rejeição. A gente começa a sentenciar pessoas pela decisão que eu tomei. Eu tomei, por que ele não toma? Eu vim, por que ele não vem? A questão é que Jesus, quando ele convidava e não vinham, ele ordenava: ide, buscai, trazei para a mesa, porque eu quero que a casa esteja cheia. Foi assim que aconteceu na grande ceia. Fez um banquete, cadê os convidados? Não veio. Estava todo mundo nas quatro paredes com os seus afazeres. Jesus falou: não, isso aqui vai encher de qualquer jeito. Só que para encher, exatamente, vilas, vilarejos e lugares menos favorecidos, vá fazer aquilo que os religiosos não fazem. Vá buscar as pessoas que as religiões desprezam. Invistam em áreas que ninguém investiu. Você vai ter resultado. A casa se enche desse jeito. Então eu peço para Deus conservar a gente com essa visão, tá? A igreja de Deus, ela não está fundada nesse evangelho frajuto, esse evangelho mesquinho, né? Essa religiosidade onde eu estando bem, o próximo pouco não interessa. Pra mim, né? O evangelho de Cristo é poder de Deus. Poder que vai lá e pega o doente, o favelado, o marginal, o delinquente e traz ele para as quatro paredes. Mas não para ficar nas quatro paredes. Para receber a preparação. E se a igreja entendesse isso, com certeza estaríamos vivendo um propósito maior de Deus. Até porque Jesus, primeiro, ele veio. Ele veio para nos buscar. Ele veio, enquanto ele estava aqui, o seu ministério, você vê, Jesus, ele não ficou assim, ó, a partir de agora eu vou ficar aqui em Cafarnaum, quem quiser que venha. Ele ia para os lugares quando precisou, ele sabia que tinha que passar por Samaria, eu vou até lá, porque ali eu preciso alcançar. O Gadareno, ele falou o quê? Vamos para outra margem de lá. Ele não falou assim, gente, ó, vamos esperar aqui que tem um endemoniado ali, ele vai vir para cá. Ele precisa, ele vem. Não. Eu vou até lá. E tanto é que Jesus só foi para o outro lado para libertar o Gadareno. Exatamente. Acabou ali, vamos voltar, acabou. E fez um missionário. Fez um missionário. Então a gente vê que a obra de Deus, o trabalho de Deus, isso que a gente está falando, tudo tem referência àquilo que o pastor começou a fazer aqui. A obra de Deus, ela não é algo para simplesmente ficar parado olhando e observando. Não. E o pastor, a gente vê, até por que a gente quis trazer o pastor aqui no nosso podcast hoje? Porque é justamente para poder, eu falo assim, ó, o podcast ele é para mostrar aquilo que o reino está sendo feito na nossa cidade. A gente trouxe muitas pessoas aqui que estão trabalhando em prol do reino e assim não é diferente com o pastor, porque eu vejo o Projeto Alcance tem alcançado pessoas. Muita gente. Aí as pessoas falam assim, mas geralmente projeto social que as igrejas fazem é só ali, é o sopão, o alimento, acabou ou alguma coisa. Não. Vai muito além disso. Vai muito além. E a própria igreja em si, hoje eu vejo... Fala o desafio que foi abrir essa igreja aqui em Sarandi. O desafio, a luta que está sendo. E a gente vê que tudo que está acontecendo
eu não vou falar assim que tem a mão, porque ainda não foi a mão, tá só o dedinho de Deus O assim, dedo de Deus está lá. Tocando aqui, tocando ali, preparando. Deus está trabalhando. Pastor Fábio, eu vou dizer um negócio para o senhor e eu quero que os demais pastores entendam. A igreja de Sarandi é uma igreja preguiçosa. Tá. Eu falo isso com muita propriedade e conhecimento de causa. Eu estou em uma das piores cidades, das diversas cidades e estados que eu já passei. Sarandi é uma das piores cidades quando o assunto é igreja. A gente carrega um peso histórico de uma cidade violenta, perigosa, tal. Isso é o mínimo. Jesus lidou com situações e com cidades muito pior do que Sarandi. Uhum. E aí, graças a Deus que isso está mudando. Mas a igreja de Sarandi é uma igreja muito acomodada, sabe? É isso que eu ia falar. Não existe o confronto. Então, eu vejo coisas aqui nessa cidade que eu fico doido. Eu falo assim, Deus, isso aqui não pode ser o evangelho. Entendeu? Quando um líder individualiza o seu rebanho no tocante à salvação e à comunhão, ele não é líder de Deus, não. Ele não é servo do Cristo que a gente prega. Então, eu cheguei aqui em Sarandi, o meu foco não era abrir igreja, mas diante da necessidade e da minha chamada, Deus me constrangiu a me perguntar: o que eu te dei? Diante desse caos, você vai fazer o quê? Vai ser mais um? Vai se aliar para agregar a esse sistema? Não vai para o confronto? E eu vim para o confronto, irmão. Vim fazer algo de Deus numa terra difícil. Agora, o Deus que me chamou, ele tem garantido e tem me garantido. E tem me abençoado. Eu não sou normal, eu me considero anormal, eu me considero fora da curva e me chamam de louco, de doido, porque de fato eu sou, entendeu? E Deus tem nos abençoado. E eu vou dizer uma coisa para o senhor: viveremos coisas extraordinárias de Deus. Foi até uma coisa quando a gente foi abrir a igreja, né, que foi uma coisa que na verdade eu não queria no começo. Eu falei, Deus, não quero. Mas eu falei assim para Deus, não é que eu coloquei Deus na parede, mas eu falei assim, Deus, se for para poder abrir uma igreja, não é para ser só mais uma. Não é para ser só mais uma porta. Assim, eu quero abrir, eu quero começar essa igreja aqui primeiro já montando a vara. Eu falei assim, eu não quero montar uma vara comprida, eu quero uma vara curta, que é para cutucar o vespeiro mesmo. E deixar vir. Porque a gente precisa entender que a chamada ela é muito além do que só ter uma porta. A chamada, ela vai muito além. Cada igreja trabalha de uma maneira, a gente sabe que tem igreja que trabalha mais com juventude, tem igreja que trabalha mais com pessoas de mais idade, tem igreja que trabalha de uma maneira aqui, trabalha de outra. Mas eu falei assim, Deus, eu não quero ser só mais uma igreja, só mais um pastor, mas eu quero poder fazer a diferença naquilo que o Senhor me chamou. E eu falo assim, o extraordinário está para acontecer. Ainda não aconteceu. E olha que tem muitas coisas acontecendo dentro da cidade. E a gente fala assim, é só o começo, é só uma ponta. Algo que eu até falei para o pastor Agil, a gente conversando, ele falou assim, eu vim para Sarandi também, para poder fazer algo. Eu falei, pastor, nós viemos para poder cutucar, para sair do comodismo. E são poucos pastores que realmente, a gente não está aqui criticando de maneira... Não. A igreja, na verdade, eu também passei por esse momento, pastor, de comodismo. Tá bom, só ir para os cultos, quinta, sábado, domingo, tá na igreja, tá maravilhoso. Não tá. Não, a gente precisa entender que é preciso haver esse confronto, nos colocar em posição. Qual que é a nossa posição? Para que nós estamos aqui? A gente estava conversando com a pastora Claudionora Cardoso, vamos ter a oportunidade de se conhecer todo mundo junto, uma hora, e a gente estava falando justamente dos tempos lá atrás de Sarandi, que Sarandi, a igreja evangélica em Sarandi, ela movia... Aí, como a gente falou, parece que o perigo diminuiu. A igreja também falou, agora eu já não estou sendo mais necessário aqui. Exatamente. E o obreiro,
eu vou falar para mim e para você, essa aqui é para nós dois. A gente não pode acreditar que tá bom. Nunca tá bom. Nunca A gente tá bom. só vai tá bom quando Jesus tocar a trombeta, voltar, pronto. Agora, Exatamente. enquanto Jesus não voltar... E mesmo assim, quando isso acontecer, vai estar bom para alguns. Para alguns, aí que vai começar o tormento, né? Então, pastor, que Deus concebe a gente com essa visão de não tá bom. Eu sei aonde eu posso chegar. Eu sei do poder do meu Deus. E Deus me encheu de graça e de conhecimento para exercer isto aqui. A gente vai ver muita coisa boa de Deus, tá? A gente tem que continuar na contramão, fazendo o que os religiosos já não querem fazer mais. Porque religioso só faz aquilo que dá resultado imediático, né? Então, tá, eu vou, mas e aí? A questão é que a gente não precisa do e aí. A gente precisa só fazer. O e aí não é meu, é Deus quem cuida desse negócio, né? Então, eu peço para Deus me conservar assim, e eu estou fazendo exatamente o que Jesus disse. Vá pelos becos, valados, vilas, vilarejos, e trazer aqui mancos, cegos, aleijados. Quem não presta para eles, traz para mim. Essa é a visão que Deus me deu. Inclusive, até a igreja em si, né, pastor? O pastor falou assim, contaram assim para mim, vai abrir igreja, me passou o endereço de onde que ia ser a igreja. É o lugar onde todo mundo já parou e já olhou e falou assim, não é possível que vai ser. Não. É o lugar que ninguém queria. E tá lá. Tá lá. O desafio foi grande, tá? O desafio foi grande. O investimento foi grande. Pastor, se eu tinha dinheiro? Não, eu tinha coragem. Tinha e tenho, né? E para as pessoas que vivem com essa visão de fé, de dependência de Deus e que tem coragem, vive outra visão, né? E o que me alegra, pastor, é que Deus deu a visão, eu acreditei na visão, eu, minha esposa, minha casa, não precisamos se aliar a ninguém para dividir rebanho, não precisamos dividir igreja de ninguém, não precisamos arrebanhar membresia de ninguém, implantamos ali algo de Deus e Deus falou com a gente, só faça. Eu tenho ovelhas para cada pastor, para cada pasto verdejante tem ovelhas sedentas, e eu tenho vivido isso. Abrimos, vai fazer agora, final de semana agora, faz 90 dias, e o que Deus tem feito no meio de nós tem sido coisas extraordinárias. Pastor, uma coisa que eu vejo quando o pastor conta sobre como foi lá, né, que precisou quebrar. Muita coisa. Vou quebrar isso aqui, vou quebrar aquilo ali, vou fazer. E algumas pessoas foram dando as mãos, né? Não. Ô pastor, deixa eu te falar um negócio que o senhor já sabe, o senhor falou para me provocar, né? Deixa eu te falar, pastor. A chamada de Deus, ela tem essa senha. Toda chamada, ela é desprovida de provisão. Tá? A provisão de uma pessoa chamada, ela vem do provedor maior, que é Deus. Então, se o senhor me perguntar assim, pastor, o senhor se decepcionou? Não. Não, porque a vivência de campo e o que eu aprendi com Deus, eu sabia que ia ser assim. Agora, isso é bom. Porque não tem coisa melhor na vida de um chamado do que acontecer algo esplendioso e ele olhar para o céu e dizer, foi a mão de Deus. Imagina você ter que pegar esse momento de festejo e repartir com A, com B, e C, e D, e E. Não teve. Nos dias da inauguração, eu subia no altar e a única palavra que vinha nos meus lábios é gratidão a Deus. Porque foi Deus quem fez. É verdade que Deus usou pessoas.
Porque toda a bênção ela precisa de um intermediário, e quando não tem intermediário, Deus usa os povos. Mas o provedor foi Deus. Então, pessoas que eu já sabia mesmo que não, né? Que era só fogo de palha. A palavra do homem hoje em dia não tem muito peso, não vale nada, na verdade. E a gente entendeu, né? E a gente sabe que quando as pessoas começam a ver algo que tinha possibilidade de dar errado, dar certo, isso se torna, ao invés de ser vitória, se torna ameaça. Principalmente a questão da igreja. Igreja é a hipocrisia religiosa. Esse evangelho de fariseu que se pregam é um evangelho muito competidor, né? Então eu falo abertamente, quem ouve as minhas pregações sabe, eu digo sempre que tem muito pastor do diabo, muita igreja de Satanás, do diabo, literalmente, porque são pessoas que se expõem e se opõem à obra de Deus. Jesus foi quem disse: quem não é por nós, é contra nós. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, quando alguém tenta usar a Bíblia Sagrada para defender um exclusivismo e menosprezar a igreja A, a igreja B, e colocar a igreja C no céu, porque a C é de céu, né? Essas coisitas, sabe? Só que a gente já sabe que Deus é com a gente e o dono da obra é Deus. E a Bíblia diz que no grande dia, a colheita, quem vai fazer é Ele. Deixa crescer aí joio e trigo junto. Na hora a gente vai... Na hora eu sei separar esse negócio. Eu estou nessa visão, nesse foco. A INTF está bem, vai crescer muito. Deus tem nos dado visão para isso e tem nos abençoado. E estamos bem felizes, e convidando você para ir lá conhecer a INTF. Isso aí, pastor. Convido o pessoal aí para poder estar lá, os dias de culto que tem lá na igreja, pastor. Os nossos cultos, pastor Fábio, são cultos dias de quarta. Nós estamos com a quarta da palavra, né, do conhecimento. Sexta-feira, combate e libertação. E domingo, que é o nosso culto forte. Eu falo sempre, esse dia eu estava conversando com minha esposa, que eu queria poder escolher um culto forte, né? E para mim seria a sexta-feira. Eu queria que o culto da INTF que bombasse fosse a sexta. Mas aprove a Deus fortalecer o domingo. Então, o nosso domingo tem sido cultos assim que eu falo assim, meu Deus do céu. E tá uma bênção. E aí é quarta, sexta e domingo. E aí segunda-feira que nós temos o trabalho social que é o Alcance. Na igreja, que é o Projeto Alcance. Isso que é o projeto... o pastor falasse um pouco mais dele aí. O Projeto Alcance, pastor, Deus me deu aqui, tá? A missão, Tempo do Fim, Deus me deu menino, viajei o Brasil com ela, e aqui, como eu não podia botar o nome da missão, por se tratar de um projeto de igreja, né? Então eu não ia um pastor e colocar a missão Tempo do Fim, porque depois ia se transformar numa igreja, então eu não queria esse confronto. E aí um dia, eu ajudando um pastor aqui na cidade, como você bem sabe, fazendo a obra de Deus, eu falei, eu preciso de um projeto para dar um suporte para essa igreja. E aí Deus deu Projeto Alcance. Me mostrou a seta e uma flecha tal, eu entendi. E hoje a missão é Igreja Evangélica Missão Tempo do Fim, Ministério Alcance. E aí nós temos o Projeto Alcance, que é um projeto social, onde a gente trabalha com pessoas menos favoráveis, pessoas em condições de rua, asilos, presídio, abrigos, né? A gente trabalha com pessoas nessas condições. A gente abençoa, né, pessoas que precisam de roupa, de alimento, de remédio, de calçado. A gente faz aquilo que a gente pode, entendendo que o Evangelho, ele precisa dessa questão social. Foi Jesus que ensinou para a gente, né? Então, a igreja que prega o Evangelho e tem a ação social ativa,
ela é diferenciada, não tem para onde correr. E Deus tem nos abençoado, o projeto é uma bênção, a missionária Laís é quem mais cuida dessa parte aí, né? Ela gosta, tem a vocação, e aí está o mistério de você ter do seu lado alguém que se identifica com a missão, Sim. né? Porque uma coisa é você amar gente e a sua companheira odiar. Aí um projeto social não vai. Mas quando os dois amam, o negócio funciona, né? E Deus tem nos abençoado, é um projeto muito abençoado, e Deus, na nossa inauguração, nos deu um projeto que agrega ao projeto Alcance, que é da gente auxiliar alguns pastores na reforma de fachadas. Então tem igrejas aqui na nossa cidade e fora da cidade também, que você passa, você não sabe se está funcionando ou está fechada. De tão deplorável e tão feia que está a situação. E aí na nossa inauguração, Deus falou comigo, eu preciso que você faça o que você fez aqui para mais alguns pastores, para mais algumas igrejas. E estamos. Então, se vocês souberem ou tiver uma igreja aí precisando de uma repaginada, pode nos procurar, que a gente vai com prazer fazer aquilo que Jesus nos ensinou. E além disso também, né, eu gosto muito de fazer isso aqui, é um projeto social, um projeto que o pastor coloca a mão ali para poder estar fazendo, mas também que abre portas para pessoas que às vezes a pessoa nem está aqui, está longe, mas se identifica e fala, pastor, eu quero poder ajudar, contribuir. Sim. A pessoa pode contribuir também, ajudar Pode. de alguma maneira, né, pastor? Ou com roupa, com alimento, ou também de maneira com financeiro, dinheiro, oração. Ou eu tô indo aí, pastor, para poder ajudar na segunda-feira. Não fazer. Sendo atribulado, pode vir. Ô, pastor Fábio... Atribulado vem na sexta, né, pastor? Vem na sexta. Vem no culto da sexta, os atribulados. Vem na sexta, que eu quero botar a mão na sua cabeça. Ô, pastor Fábio, toda a semente é bem-vinda, né? Agora, no tocante à semente, eu vivo muito sossegado, sabe? Porque o provedor é meu amigo. Painho é meu amigo. E eu sou xodó dele. Então, às vezes que o projeto precisa de algum suporte, ele está ali. Esses dias nós estávamos precisando de um fogão industrial, porque a quantidade de sopa que a gente faz é grande e no fogão de casa é complicado. E o provedor, olha que maravilha, mandou lá na igreja lá. E alguém, quando acabou o culto, falou, pastor, qual é o fogão que o senhor quer? E aí a Shopee, que é anjo de Deus também, né? Ficou nessa responsabilidade. E aí depois desse fogão, uma outra irmã falou, pastor, nós tínhamos um restaurante e tem um fogão lá industrial de 4 bocas, novo. O senhor não quer? É óbvio que eu quero. Então, assim, a provisão vem de Deus. Deus tem nos surpreendido, né? Que benção. Deus tem nos abençoado. Agora, se você está do outro lado e quer nos abençoar, fique à vontade, tá? Quem retém a semente não colhe frutos. Nós estamos num propósito lá na nossa igreja aos domingos falando sobre isso. Semente não é para ser engolida, semente é para ser plantada. Então, se você tem um coração na obra e quer ajudar um projeto de Deus, faz isso. Pai vai te recompensar, Pai vai te abençoar. Se você também não quiser, fique em paz. Nós vamos deixar aí, pastor, na descrição do vídeo aí o contato, o pessoal entrar em contato. Deixa o nosso contato. Para poder estar falando assim, quero ajudar, quero poder contribuir. Em nome de né? Jesus. Você que está ouvindo a gente através da rádio, né? Que a gente está aqui no YouTube, também estamos na rádio. Entra no vídeo, o vídeo vai estar aí no nosso site da rádio. Entra no vídeo para você poder aí acompanhar esse projeto. Nós vamos estar acompanhando, pastor. Em nome de Jesus. Eu não vou estar acompanhando para criticar, não. Viu, e pastor? vai vir muita coisa. Eu vou estar acompanhando porque o pastor sabe muito bem disso. Quando a gente tem aquela disponibilidade, aquela oportunidade, a gente está junto fazendo. Em nome de Jesus. E a gente, para a gente fechar aqui, pastor, a gente vai viver muita coisa grande da parte de Deus, tá? Te ver bem, te ver vivendo isso aqui, ver a Arena Gospel, rádio, web, eu estou falando bonito agora, pastor, funcionando, ver esse podcast andando, ver as coisas fluindo ministerialmente na sua vida,
para mim, enche o meu coração de alegria, porque eu sei do que Deus tem contigo, sei do potencial que Deus te deu e acredito absurdamente que tu vai chegar muito longe. Amém. Que Deus vai te fazer viver coisas extraordinárias e a gente precisa estar junto, perto, para vivermos isso, tá bom? Que a preguiça, que o conformismo, que a aceitação não seja a nossa alinhada e que a gente mantenha o foco naquilo que Deus deu. Independentemente, visão é algo que Deus dá para pastor no particular. Então, a visão que Deus te deu, seja fiel a ela, independentemente da aceitação dos demais, tá? Porque o resultado vem da obediência. Pai, eu te conserve assim, Pai, eu te dê graça, feliz demais em poder estar aqui e pretendo voltar para a gente falar de outros projetos e daquilo que Deus está fazendo na IENTEF. Pai, um abençoe. Amém, pastor. Que Deus também continue abençoando a sua vida, abençoando o ministério, abençoando Amém. a família e que Deus continue aí abrindo as portas. Em nome de Para Jesus. cada dia mais a bênção e a provisão ser derramada. E provisão, quando a gente não fala só financeira, a gente fala provisão de maneira geral, de tudo. Principalmente do poder da graça de Deus. Essa é indispensável. Essa daí não pode faltar de jeito nenhum. O negão está de pé por causa dela. Com certeza. Gente, você que assistiu o nosso vídeo até o final, você que ouviu o nosso programa aqui no Spotify, agradeço a sua presença, a oportunidade de poder entrarmos aí através do celular, do computador, do tablet, de onde quer que você esteja. Deus abençoe sua vida e semana que vem estaremos de volta, finalizando mais um podcast aqui. Pastor, até a próxima. Querendo nosso bom Deus. Amém. Amém.